boa noite. Que Jesus nos abençoe em mais essa oportunidade. Amar a nós mesmos é a nossa reflexão de hoje. E é muito interessante porque nós extraímos essa reflexão de um livro chamado Paz e Renovação, de André Luiz, Psicografia de Chico, em que André Luiz nos sugere uma postura para que possamos estimular esse amor próprio, que muitas vezes nós não temos. Um ponto positivo em relação ao amor, lembrando que amor é afeto, é zelo, é cuidado. Quem ama zela, quem ama cuida, quem ama tem afeição, quem ama gosta, quem ama quer muito bem alguma coisa, ou um bem material, ou uma pessoa, ou o mundo, ou as pessoas. Então amar é isso. Nós deveremos nos amar. Joana de Ângeles, através da evangelidade de Divaldo, no livro Amor Imbatível Amor, no último capítulo, fala que é muito difícil cumprirmos com aquele mandamento maior que Jesus nos ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E então ela sugere, o Espírito de Joana sugere, que nós possamos nos amar primeiro. Nos amando, automaticamente nós vamos amar o próximo, que é a nossa extensão. E aí, amando o próximo, nós vamos conquistar virtudes que nos ligarão ao alto. Uma jornalista norte-americana, que nós esquecemos agora o nome, defende também essa possibilidade. Quando nós nos amamos, nós fluidicamente, energeticamente, nos ligamos ao universo, a tudo que há de bom no cosmos, e o universo então conspira a nosso favor, e vamos ter o amor como uma prática natural de pensamento, de virtude, de ações. Amar é difícil, muitas vezes nós não nos gostamos muito, e quando nós falamos assim, nós não nos gostamos, ou nós não gostamos de nós mesmos, muitas vezes porque, não por uma questão física, isso ajuda. Estar de bem com o corpo, estar de bem com a mente, estar de bem com as emoções, que são as dimensões, do ser, estar bem espiritualmente, a quarta dimensão do ser, isso é muito bom, traz equilíbrio, mas geralmente nós não gostamos nem do nosso próprio corpo, que é o menos importante nesse ponto. Gostar de nós mesmos, nos amar, vai muito mais além do que gostar da nossa aparência física. Um ponto positivo nessa história toda é que nós estamos com um passo à frente. Nós já sabemos o que é errado. Aquilo que nós fazemos, automaticamente a nossa mente alerta que é errado. Já é um ponto positivo. Se nós sabemos que aquilo que nós fazemos é errado, ou o passo mal dado não está correto, é um primeiro sinal, é uma orientação, é um alerta de que precisamos voltar ao caminho correto. Esse privilégio, graças a Deus, nós já temos a capacidade, essa questão muito madura de identificar aquilo de errado que nós fazemos. Agora o que nós precisamos fazer é melhorar e trocar isso de errado pelo certo. E à medida que nós vamos acertando, nós vamos gostando mais de nós mesmos. Nós vamos ficando felizes pela capacidade que nós vamos tendo e crescendo de fazer o que há de mais certo, o que é certo. E aí vamos gostar mais, nós vamos ter mais zelo, nós vamos ter mais cuidado, nós vamos nos afeiçoar mais a nós mesmos e automaticamente ao próximo. A seleção acaba de perder mais um jogo. Mas porque perdeu nós vamos odiá-lo? Não, vamos continuar amando, porque nós somos brasileiros e com muito orgulho. E muitas vezes a questão da Copa, das Olimpíadas, dos Jogos, nos fere muito porque mexe com o nosso orgulho. Nós somos brasileiros e não gostaríamos de ver o nosso time, que é a nossa extensão ali, que nos representa, ser goleado de 7-1, ser goleado de 3-0. Então, a nossa chateação maior não é tanto pelo resultado, mas é pelo que vão falar, pelo vexame, e isso está intrinsecamente ligado com a questão do orgulho. Mas quem ama, não leva isso em consideração. Nós vamos continuar gostando do nosso país, da nossa seleção, dos nossos representantes naquele momento do esporte, independente disso. Eles falharam, nós também falhamos, e o amor é isso. É a compreensão, é entender
que há falhas e que precisa perder para aprender. Então, vamos continuar com esse afeto, com essa afeição, com gostar, com zelar, com ter cuidado com o nosso time, o nosso Brasil e com as pessoas, que é o principal. Mas, o que seria então amar a nós mesmos? É ter bons hábitos, é conhecer-se mais, disciplinar os nossos impulsos, fazer boas escolhas, preservar a paz. Isso é construir um amor próprio. Mas como fazer isso? Aí é que está o grande desafio. Aí é que vai girar a nossa reflexão de hoje. Como mudar nossos hábitos, como nos melhorar, como fazer boas escolhas, como preservar a paz, como, através de quê? Como nos conhecer melhor, como disciplinar nossos limites. Vamos entender, ou tentar entender isso nessa conversa de hoje. Amar a nós mesmos. Para amar a nós mesmos, nós temos que primeiro entender também um pequeno trecho de uma mensagem ditada por São Luís, o Espírito São Luís, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o último trecho, o último texto desse livro magnífico que faz agora 150 anos. E nesta mensagem, que tem como título Beneficência, o Espírito São Luís diz que nós devemos ter muito cuidado e devemos abolir de toda forma o espírito de crença, de seita, de opinião e de partido. O que ele quer dizer com isso? Que todos somos irmãos. Que o verdadeiro cristão, ele olha para o próximo como sendo o seu semelhante. Que a beneficência verdadeira é aquela que se faz sem olhar a quem. Que aquele que está necessitado, e quando vamos ajudá-lo, nós não devemos perguntar de que crença, de que opinião, de que partido, de que seita ele é. Nos sugerindo que devemos ajudar a todos, independente de qualquer coisa. E que, a partir do momento em que exercitamos isto, este ato de ajudar a todos, sem perguntar a quem e o que faz, nós estaremos dando para eles um exemplo muito digno da nossa própria postura religiosa. O exemplo do samaritano naquela parábola de Jesus. Então a beneficência ela é feita e deve ser feita assim. E aí nós automaticamente vamos entender. Já sabemos disso. Claro, fazer o bem, só era aqui, mas ainda não conseguimos fazer isso. É muito difícil fazer isso. Nós temos preconceitos, inclusive dentro da nossa própria casa. Aquele irmão que dá mais trabalho, aquele familiar que é mais difícil. Porque muitas vezes o familiar mais difícil, o amigo mais difícil, são pessoas que aparecem no nosso caminho que servem de teste para a nossa paciência, para a nossa tolerância, para a nossa capacidade de ajudar, de servir. E muitas vezes temos preconceitos. O preconceito com quem é de outra religião, o preconceito até de quem é espírita, de uma outra cidade, de uma outra casa espírita. Então a questão do preconceito está muito radicada em nosso íntimo. Ora, se nós não somos capazes de vencer essas questões mínimas, como é que nós vamos ser capazes de amar o universo e a todos que nos chegam? É muito difícil. Mas nós temos que começar. E começando é entendendo. E graças a Deus, como nós falamos, já entendemos. Nós já sabemos identificar o que há de errado, o que nós fazemos de errado. É a questão do vigia psíquico. Tudo aquilo que nós fazemos, nós já identificamos se é bom ou ruim. O próximo passo agora é fazer boas escolhas. O próximo passo agora é preservar a paz. O próximo passo agora é construir bons hábitos. O próximo passo agora é nos conhecer melhor, para que, nos amando mais, possamos amar o outro, que é a nossa extensão, como nos diz Dona Joana. Então, o que tem a ver isso? Beneficência com a questão do amar a nós mesmos. Tudo. E nós vamos entender mais isso através de uma outra passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, desta vez no capítulo 19, onde há uma parábola. Kardec coloca ali uma parábola existente no capítulo 11 do evangelista Marcos, que fala sobre a figueira seca. Que certa vez Jesus e seus discípulos saíam de Betânia
E Jesus teve fome e avistou ao longe uma figueira. Ele então se aproximou para ver se encontrava alguma coisa. E se aproximando, notou que não tinha nenhum fruto, só havia folhas. Jesus então se direcionou à planta, à árvore, à figueira, e disse que ninguém coma de ti nenhum fruto. Os apóstolos ouviram o falar de Jesus e seguiram viagem. No outro dia, passando pelo mesmo local, eles perceberam que a figueira estava seca da copa à raiz, totalmente seca. Pedro então percebeu, lembrou-se do que Jesus tinha dito no dia anterior, e interrogou o mestre: veja como ficou a árvore que amaldiçoastes ontem. E Jesus então respondeu que se falamos com fé e com firmeza que uma montanha transporta-se de um lugar e se atira ao mar, isso vai acontecer. Porque aquilo que nós falamos, as nossas convicções têm muita força. E aí encerra essa passagem. A figueira seca é o símbolo daquelas pessoas, é o símbolo de todos nós que temos a aparência do bem e muitas vezes nós não produzimos nada. Figueira seca não tem fruto. Se não tem fruto, não serve para alimentar, só tem folhas. A árvore que não serve para nada, só tem a aparência, só tem folhas. Muitas vezes nós somos figueiras secas, temos a aparência do que é bom. O que falar então daquelas pessoas que têm muito o brilho da palavra, mas que na verdade não existe a solidez, a convicção daquilo que está falando? Isso é muito comum no nosso dia a dia. O verniz da boa aparência, mas no fundo não há nada. Palavras bonitas que são ditas, mas se formos investigar ao fundo, não se tira nenhum proveito. Depois de ouvir algumas palavras muito bonitas, nós vamos entender que não ficou ali nada que serve muito para o nosso coração. Esse é o primeiro símbolo de figueira seca. E muitas vezes nós somos figueiras secas. Nós temos essas características de passar uma imagem que não somos, de falar algo que não fazemos. Todos nós somos um pouco figueira seca. Pais, professores, tios, familiares, expositores espíritas e por aí vai. Temos muito disso. Qual o segundo exemplo, então, de figueira seca? Segundo esse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aquelas pessoas também que têm todos os meios de serem úteis e não são. Porque a vida material não permite, ou está muito presa às ocupações materiais no dia a dia. O terceiro símbolo de figueira seca. Aquelas utopias, aquelas religiões, aquelas seitas, aqueles sistemas vazios. Ora, se uma religião, se uma entidade, se uma seita, se uma doutrina não consegue modificar os seus adeptos para melhor, não está atingindo o seu objetivo. Não está atingindo. Então, cai no vazio, no nada. Também são figueiras secas. Porque o objetivo é esse, nos tornar melhor. Nós somos espíritas, o nosso objetivo é nos tornarmos melhores. Esse é o nosso objetivo. Então, aqueles sistemas que não levam as pessoas a isso, ou que não estimulam isso, são também figueiras secas. O quarto exemplo de figueira seca. Os médios. Aqueles médios que, infelizmente, por um problema ou outro, e todos nós somos médios em algum grau, segundo Kardec, se afastam do seu fim providencial. Eles também são figueiras secas. Porque nasceram com a mediunidade radicada no organismo e não aproveitam isso para o bem. E aí a vida mundana, as coisas fúteis, desviam essa criatura, essa pessoa, esse filho de Deus, do caminho certo, do seu fim providencial para o qual veio. E ele acaba se perdendo. Essas pessoas acabam se perdendo. São médios também que poderiam muito contribuir para o seu próprio proveito, poderiam muito contribuir para as necessidades dos outros, e não contribuem. E aí nos perguntamos, essas pessoas terão uma facilidade de serem presas fáceis na mão de espíritos maldosos? Certamente sim, se bem que não é uma regra. Isso tudo é muito relativo. Mas certo é que figueira seca, cada um tem um pouco disso. Desse ensinamento, dessa reflexão, de não tentarmos produzir mais do que aquilo que já produzimos.
de não darmos frutos. E se não damos frutos, nós estaremos fadados à esterilidade, como disse Jesus. Ninguém vai encontrar em nós, bons frutos. E estaremos fadados à esterilidade. Mas aí vem talvez uma explicação. Qual será então, e o próprio Evangelho coloca isso, qual será então a explicação para isso? Para que as pessoas sejam ansiosas, indiferentes, as instituições não realmente cumprem com o fim para o qual foram criadas, ou para os quais foram criadas? Onde está a explicação para isso? Na verdadeira fé. Muitas vezes nós não temos a fé suficiente, uma convicção suficiente, uma razão suficiente para empreendermos um trabalho, para mudarmos a nossa vida para melhor, para sermos uma pessoa melhor. Muitas vezes falta fé. É difícil ter pessoas na casa espírita que não acreditam na imortalidade? Não, não é difícil. Não é difícil. Porque o mundo material tem muito fascínio, exerce muito fascínio em nossas vidas. E muitas vezes, a falta da verdadeira fé. A fé fecunda, como diz o Evangelho. Aquela fé capaz de vibrar as paredes dos nossos corações. Muitas vezes está nos faltando isso. A fé. Porque se temos fé, não seremos figueiras secas. Seremos figueiras produtivas, repletas de frutos. Então a fé talvez seja a explicação para isso. E entendendo a fé, há dois tipos de acreditar. Porque vamos recordar um pouco e entender o momento pelo qual passamos, que é muito importante. Nunca é demais lembrar que a doutrina espírita tem um livro, o Livro dos Espíritos, que é de essência filosófica. O Espiritismo nasce como uma filosofia, um modo diferente de vida, um raciocinar a própria vida, construir bons hábitos. Em seguida vem o Livro dos Médiuns como uma visão científica da vida após a morte. O Evangelho, segundo o Espiritismo, vem depois com um livro, ou como um livro de caráter religioso. No dia 29 de abril de 1854, portanto, acabou de fazer 150 anos. E esse livro de essência religiosa, ele veio em um momento propício para justamente mostrar para a humanidade as consequências religiosas do Espiritismo. E, então, logo em sua introdução, Kardec diz que fé inabalável é aquela que consegue enfrentar, frente a frente, a razão, em qualquer época da humanidade. Essa é a verdadeira fé. A fé capaz de enfrentar a razão, a lógica, o raciocínio, em qualquer momento da humanidade. E nós temos o privilégio de ter uma fé baseada em fatos, em lógica, em comprovações científicas, muitas das vezes. Então, nós temos acesso à verdadeira fé. Só nos falta essa verdadeira fé ser fecunda. Só nos falta isso. E a ferramenta que não é usada, enferruja. A ferramenta que nos produz, que não produz, torna-se imprópria para o trabalho. Então, nós temos esse privilégio de entender, não por fascinação, não porque disseram, não acreditar em Jesus porque sabemos que é bom, não. Mas saber por que é bom. Porque entender as leis do universo, entender o processo, o mecanismo de funcionamento da vida. E isso nós sabemos, e isso nós entendemos, graças a Deus. E então, existem dois tipos de fé. Richard Simonetti, em um artigo da revista Reformador do mês de abril, faz essa comparação. Ele coloca que existem dois tipos de fé. Uma é aquela que nós conhecemos mais. A fé baseada no sentimento, no coração, a fé de acreditar, ter absoluta certeza que Deus existe, que Jesus passou por aqui,
e de que Deus está a todo momento ao nosso lado, concorrendo para o nosso bem. Essa é aquela fé que aprendemos desde criança, que Deus existe e que é bom acreditarmos nisso, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a fé. Aquele sentimento ou aquela obrigação de acreditar em algo superior. Essa é a fé, da certeza absoluta do sentimento do coração. E para ilustrar isso, existe uma história no livro As Lindas Lições de Chico Xavier, que conta que ainda em Pedro Leopoldo, quando Chico morava em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, uma moça a procurou, queixando-se de doença. Ela se encontrava muito febril, bastante abalada e abatida, e pedindo a Chico uma ajuda, porque ela era muito pobre e foi ao médico e não tinha condições de comprar o remédio. Esse remédio ela tinha que usar durante 30 dias e retornar ao médico para ter o parecer. Possivelmente ela estaria com tuberculose. Chico, coitado, assalariado, de família pobre, sem muitos recursos, pediu a ela que pegasse a receita, cortasse em pedacinhos e que colocasse cada pedacinho daquele em um copo com água e toda noite antes de dormir, tomasse aquele copo com um pedacinho da receita e pedisse a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, que a abençoasse. E assim ela fez durante 30 dias e no final do período ela procurou Chico, animada, mais corada, dizendo a ele que tinha se curado. Essa é a fé que nós encontramos nos Evangelhos, que Jesus ensinou, que é fácil de entender o processo de cura. E Jesus sempre falava, vai e segue, porque foi a tua fé que te curou. Mas hoje, nesse mundo moderno que nós vivemos, cheio de tecnologia, cheio de ocupações, será que nós temos essa fé capaz de curar? Porque isso é possível, cientificamente falando. É possível. Mas nós não temos a capacidade de construir esse sentimento importante que faz vibrar as fibras do nosso coração e entregar a nossa vida a Deus. Será que temos? Não temos. E muitas vezes, o que acontece? Algumas religiões especulativas usam dessa boa intenção das pessoas para poder explicar o que não conseguem explicar. Então, nós já passamos automaticamente para um outro tipo de fé. A fé que nós precisamos para sermos pessoas mais produtivas, construirmos um amor próprio, capaz de beneficiar a todos com uma verdadeira beneficência defendida pelo Espírito São Luís. E qual seria o outro tipo de fé? A fé radicada na razão. A fé que faz ter demonstrações lógicas. Essa fé, ela também é importante, como a outra também é importante. Mas essa fé radicada na razão, que está no cérebro e não no coração, somente, essa vai em busca de explicações. E as pessoas mais cultas, que têm um conhecimento científico, elas geralmente não encontram nas religiões especulativas, que não conseguem explicar muitas coisas. E aí, então elas partem muitas vezes para uma outra religião que consigam e que tem este fim. A doutrina espírita consegue. As pesquisas indicam que a maior parte dos adeptos ao espiritismo são pessoas que estão fazendo ou que já têm um curso superior. Porque isso é uma regra em todo lugar. Mas é fácil de entender porque o espírita lê mais e o espírita consegue entender a codificação espírita, ou melhor, a pessoa mais culta consegue entender a codificação espírita por um paralelo lógico com as ciências. E fica mais fácil a compreensão desse mecanismo da vida e das leis que regem o universo. E então, esse segundo tipo de fé, ele é muito importante. Muito importante. E Richard Simonetti coloca uma história interessante. Ele conta um caso que certa vez uma mãe, muito educada, muito inteligente, uma pessoa culta, procurou o padre de sua comunidade, o pároco de sua comunidade, para justamente pedir a ele uma explicação.
o porquê que seu filho tinha síndrome de Down. Por que não sua irmã, por que não a vizinha, por que não a outra pessoa, e sim ela. E o padre, então, tenta confortar aquela mãe, alentar aquele coração sofrido, aquele coração angustiado, dizendo que ela foi uma pessoa escolhida e ela justamente tem todo o potencial de carinho, de afeto, de interação com essa criança. E que ela realmente recebeu esse filho e que tinha todo o potencial para cuidar dele. E no final da conversa, ele respondeu que, quanto à dúvida dela, por que ela foi escolhida, ele infelizmente não poderia responder, que são mistérios que são dedicados a Deus e que ele não tinha capacidade de explicar. Ele foi honesto, ele teve a postura corretíssima. Tentar explicar o inexplicável para uma pessoa de uma religião que não tem essa visão científica dos mecanismos das leis que regem o universo, como nós temos o privilégio de ter. E a doutrina espírita, ela é uma filosofia, uma ciência de consequências religiosas baseadas em fatos, experimentos comprovados e que explica diversos, se não todas as crises humanas, todos os problemas humanos. E aí fica fácil entendermos que a fé se consolida aí, de acreditar por A mais B, de acreditar logicamente por que isso acontece e por que tudo isso acontece. Se aquela mãe conhecesse o mecanismo da lei de reencarnação, será que ela não entenderia melhor o que acontece com ela e com seu filho? Será que se ela tivesse acesso ao mecanismo de lei de causa e efeito, será que ela também não entenderia melhor? Se ela tivesse acesso às mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, será que não seria melhor? Mas Allan Kardec e a espiritualidade que o assessorava fez muito bem. O primeiro livro não foi o Evangelho segundo o Espiritismo, talvez por isso, para não trazer já uma mácula de mais uma religião, mais uma religião, mais uma religião, mais uma religião. O primeiro veio o livro filosófico, depois um livro científico e depois, só depois, o Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez para não cair no erro de muitas religiões, ou o erro que muitas religiões têm, de cultuar muito a aparência. O vestir, a questão da supervalorização da Bíblia, o acreditar firmemente em Deus, e acreditar porque é assim, tem que ser assim. A questão do aspecto exterior, da presença física na igreja. E pouco a vivência, pouco a intimidade da consciência, como diz o Richard Simonetti. A intimidade da consciência, que nós temos o privilégio, mais uma vez repetimos isso, de ter, por uma fé baseada em fatos, em comprovações, em experiências. E por que Allan Kardec fez então o Evangelho, ou melhor, por que houve a espiritualidade, teve esse ideal de trazer um livro de caráter religioso? Imagine Kardec diante de mais de 100 mensagens, de mais de 100 psicografias, de comentários, de reflexões, de meditações evangélicas, assinadas por grandes nomes do cristianismo, vários nomes do cristianismo. E, lendo essas mensagens, fatalmente se concluiria que são textos de caráter religioso. Assim como se lêssemos um texto de Lavoisier, entenderíamos que era um texto científico, ou de Platão, de Sócrates, um texto de cunho filosófico. E então foi construído o Evangelho segundo o Espiritismo, com este caráter, nos trazer essas reflexões e a importância do amor, por exemplo. E são justamente nessas reflexões evangélicas, nessas meditações, que vamos encontrar o sentido para a vida. Vamos entender que precisamos ser figueiras ou árvores que realmente deem frutos. E aí seremos capazes de promover uma beneficência a todos, sem discriminação, sem rótulos, sem identificar naquele que vem ou que atravessa o nosso caminho como alguém que não faz parte do nosso convívio ou que pensa de maneira diferente de nós, mas tratar a todos de uma mesma forma, porque este chega a ser um dever. A intimidade de consciência nós temos. Então é acreditar em Deus não só em espírito, mas em verdade, que nós conhecemos. Então,
somos ociosos ainda, somos indiferentes ainda, porque nós não temos essa fé fecunda, essa verdadeira fé que faz vibrar as fibras dos nossos corações. E aí vem todos aqueles exemplos dos médiuns, das pessoas de boa aparência, das doutrinas que não produzem o bem. Mas o principal ainda não falamos. Como construir bons hábitos, então, que é necessário para amar a nós mesmos? Como fazer boas escolhas? Como preservar a paz? Como fazer isso? Que foi a colocação do início da nossa conversa. Como fazer isso? André Luiz nos sugere. Primeiro passo, para amar a nós mesmos. Nós precisamos disciplinar os nossos impulsos. A língua que mal fala, a falta de paciência, a falta ou o humor muito alterado, a falta de bom humor. Precisamos controlar, disciplinar os nossos impulsos. Os maus pensamentos, nós precisamos controlar os nossos impulsos. Um amigo nosso, espírita de Itabuna, colocou de maneira tão sutil, tão simples, uma coisa que sabemos, que muitos sabemos, mas que muitas vezes não damos importância. Uma conversa bem simples, ele coloca assim: olha, meu irmão, nós pagamos muito pelas nossas escolhas, não é? Ele falou dessa forma. Imagine só, meu irmão, que tudo que nós fazemos tem uma consequência. Tudo. Desde a roupa que nós vestimos, o que comemos, porque o que pensamos, o que falamos, o que fazemos, nós sabemos. Mas todos os nossos atos, o que lemos, o que assistimos na televisão, o que ouvimos, tudo vai explicar as influências que nós vamos ter. Então ele quis dizer, em outras palavras, que a música que nós ouvimos, o que nós lemos, o que nós assistimos, tudo que nós fazemos, o que nós comemos, tudo isso atrai o que há de bom ou de ruim. Nós somos imãs. Nós já sabemos isso demais. Sabemos demais, mas continuamos a fazer. Porque nós não temos a disciplina necessária para controlar os nossos impulsos. É muito mais fácil comer uma buchada maravilhosa do que uma salada colorida. É muito melhor. E quem come a buchada vai se sentir mal, vai atrair energias negativas, é claro. Uma música de pagode baiano vai ser muito mais nociva do que uma música clássica, uma música instrumental, uma música que faz encontrarmos ou chegarmos no processo mais transcendental. A psicologia explica isso. A respiração, aquela música que nos toca, que mexe com o nosso íntimo, uma cena que nós vemos, um filme que tem uma cena muito bonita que nos faz chorar, isso nos leva ao estado transcendental. Chegamos ao estado transcendental de espírito, de elevação. Aquilo nos eleva. Então, o que ele falou está corretíssimo, mas muitas vezes nós não controlamos os nossos impulsos. As roupas, os tipos de roupas que nós usamos, aquilo que nós assistimos antes de dormir e por aí vai. Então nós vamos amar a nós mesmos a partir do momento que, segundo André Luiz, começarmos a disciplinar os nossos impulsos. Nós sabemos o que fazemos de errado e agora somos convidados a fazer o certo. Um segundo ponto importante é trabalhar incessantemente para o progresso, trabalhar incessantemente procurando fazer o melhor, mas não só trabalhar, mas se envolver com aquilo que se trabalha. Como nós fazemos? De que forma nós nos entregamos àquele trabalho que nós estamos realizando? Esse é o segundo ponto para amar a nós mesmos, para termos mais afeição, para gostarmos mais de nós, para ter mais zelo, cuidado conosco. É assim que nós vamos construindo esse amor próprio. Um outro ponto capaz de fazer com que admiremos a nós mesmos, que é, por exemplo, calar-se diante da ofensa. Não dar trela às críticas e às reprovações, não se revoltar com isso. É o direito de cada um que tem de nos avaliar. Fazer ou tentar fazer aquele bom conselho que damos às pessoas também é outro ponto importante. Esquecer as faltas alheias.
Esquecer, tentar esquecer as faltas alheias, evitar os comentários maldosos, inúteis, vendo a dificuldade que passamos com o processo de educação, porque nós encarnamos não para sofrermos, para evoluirmos. Aproveitamos que estamos aqui e passamos pelas dificuldades, mas o objetivo, o fim principal da reencarnação não é sofrer. E tem muita diferença entre sofrer e sentir dor. Nós poderíamos passar pelo que nós passamos e não sentir dor com aquilo. E esse não sentir dor, ele vai vir justamente pela maior compreensão que temos dos mecanismos que regem o universo. A fé fecunda, a verdadeira fé, baseada nessa fé racional que nós temos. Um outro ponto importante. Repetir quantas vezes forem necessárias aquilo que de bom nós fazemos. Já fiz a minha boa ação de hoje, não faço mais. Aí chega alguém na porta de casa querendo desabafar e nós não atendemos. Já fiz o que tinha que fazer hoje. Não, vamos repetir, vamos fazer sempre. Quantas vezes forem necessárias. E jamais aguardar pagamento de gratidão, pagamento de reconhecimento, pagamento de muito obrigado. Imaginem vocês, meus irmãos, imaginemos nós, que a partir do momento em que pautarmos nossa vida nessas sugestões de André Luiz, nós vamos empreender uma admiração própria. Nós vamos ficar felizes, em paz, com a consciência tranquila de que estamos no caminho certo, que estamos fazendo o que é correto. Será que nós não vamos nos amar mais? Mas é claro. Imagine que tudo isso que nós falamos é uma decisão própria, mas tem uma consequência no outro. E aí nós vamos entender o que Joana de Ângeles nos sugere. Amar a Deus sobre todas as coisas é muito difícil. Mas amar a nós mesmos e automaticamente amar o outro, que é a nossa extensão, aí sim, nós vamos pouco a pouco nos ligando ao que há de mais sagrado no universo. Emmanuel tem uma frase espetacular que resume tudo isso que nós falamos. Da nossa utilidade, da nossa capacidade de sermos mais úteis, de servir mais, que é: auxilia muito, espera pouco, serve sempre. Muito obrigado a todos pela atenção.